Fala galera, aqui é o Pedro Jack, canal Pedro Jack, trazendo mais um vídeo comentado aqui para vocês, explicando mais um pouco sobre o book, como é que você pode fazer um guia rápido e prático aqui para vocês entenderem como é que vocês podem ganhar massa muscular por conta própria de uma forma bem tranquila. Vamos começar. Antes de tudo, o que estimula o ganho de massa muscular é o treinamento. Como que a gente faz isso? Através de um processo chamado de mecanotransdução, que seria a tradução do estímulo físico através da carga do exercício se convertendo em um estímulo bioquímico, estimulando a síntese proteica, que seria a criação de novas proteínas musculares, que basicamente é a hipertrofia. Isso no longo prazo seria o aumento do músculo, basicamente falando, né? Isso se consegue treinando perto da falha e progredindo cargas. Treinar na falha ou muito perto dela vai gerar tensão mecânica no máximo de fibras possíveis, estimulando o máximo de hipertrofia dentro de uma única série. Então, você precisa falhar para estimular o máximo de hipertrofia ou pelo menos treinar perto dela. O que seria a falha? Seria você fazer uma série até você não conseguir fazer uma repetição com boa forma ou sem precisar de ajuda externa. E outra coisa muito importante também é você ter progressão de cargas. Ao contrário do que muitos pensam, a progressão de cargas ela não vai gerar hipertrofia, mas ela é o sinal de que você está evoluindo para o treino de hipertrofia, porque a partir do momento em que você treina até a falha, você gera o máximo de tensão mecânica, como eu acabei de explicar. Mas com o tempo você vai se adaptando ao treino e aquela carga que você usa, aquele peso que você usa, vai ficar leve ao longo do tempo. E com isso, a tensão mecânica tende a ficar cada vez menor. Então, é por isso que é importante que você consiga continuar progredindo carga ao longo do tempo. Sempre que der para progredir, progrida, porque assim você consegue manter a tensão mecânica e manter o máximo estímulo de hipertrofia. Então, a progressão de carga seria para você manter o estímulo da hipertrofia. Ele não vai gerar hipertrofia, ele é apenas para você manter o estímulo. E como que a gente pode otimizar o treinamento para ter a máxima hipertrofia? Basicamente, minimizando o acúmulo de fadiga desnecessária. A fadiga ela é necessária, mas a questão é o excesso de fadiga, tá? A fadiga é necessária para chegar na falha, porque através da fadiga a gente consegue estar recrutando o máximo de fibras musculares, principalmente as de tipo 2, que são responsáveis pelo aumento do tamanho do músculo. Porém, a fadiga é apenas um meio para a tensão mecânica e não deve ser buscada a todo custo com excesso de aquecimento, excesso de repetições acima de 12, 15 repetições ou descansos curtos, principalmente abaixo de 2 minutos. A fadiga excessiva reduz o recrutamento de unidades motoras de alto limiar, que são responsáveis por estar trazendo as fibras musculares de tipo 2, que são as que têm maior potencial de hipertrofia, para ajudar a fazer o movimento, fazendo com que recrute menos fibras, que eu acabei de falar, experienciando menos tensão mecânica e gerando menos hipertrofia na série. Então, não é bom você ter muita fadiga assim no exercício. Não que a gente não se recupere da fadiga, a gente consegue se recuperar entre sessões, mas durante a própria sessão, durante o próprio treino, vai ficar difícil para você estimular a hipertrofia. Então, por exemplo, se você faz 3 exercícios para peito e os 2 primeiros você faz dessa forma, com fadiga excessiva, muita repetição, na falha, além da falha, descanso curto, o segundo e o terceiro exercício, principalmente o terceiro, vai sair uma merda e o estímulo para hipertrofia vai ser baixo, tá bom? Então vamos continuar. Eu vou explicar para vocês a teoria de repetições efetivas, que seria basicamente que as últimas 5 repetições são as que realmente importam para a hipertrofia, porque é a partir das últimas 5 que tem o máximo recrutamento motor para estar estimulando as fibras do tipo 2 que eu falei antes. Então, para minimizar a fadiga, pode ser interessante evitar passar muito de 5 repetições, ficando numa faixa entre 4 até 8 repetições no máximo. Não que você não possa passar um pouco disso, não que você não possa fazer 10 repetições em um exercício isolado, no músculo pequeno, por exemplo. Mas, se você quiser realmente minimizar a fadiga e maximizar o ganho de força, 4 a 8 repetições tá ótimo. Isso em conjunto com descansos longos de 3 a 5 minutos, a fadiga vai ser menor e o ganho de força e hipertrofia tendem a ser maiores. E sim, a força vem junto com a hipertrofia. Agora vamos falar de fato sobre o bulking. O que é o bulking? O bulking é uma dieta focada em ganhar o máximo de massa muscular possível, acumulando o mínimo de gordura.
E para maximizar a hipertrofia, a gente precisa consumir mais calorias do que gasta, que seria o superávit calórico. Quantas calorias a gente precisaria consumir durante o período de bulking? Eu, particularmente, gosto de calcular o que a pessoa vinha comendo antes e aumentar de 5 a 10% em cima disso. Ou, se você quiser deixar mais prático, de 200 a 400 calorias em cima da manutenção. Já se você não sabe o quanto você come, seria interessante você simplesmente iniciar com uma dieta de 40 calorias por quilo e ir ajustando a cada 2, 3 semanas. Quanto de peso que seria interessante ganhar no bulking para minimizar o ganho de gordura? Eu gosto de ganho de peso entre 0,2 a 0,5% do peso por semana. Ou, se você quiser deixar tudo mais prático, 1 quilo por mês. Isso daria na faixa de 200 a 300 gramas por semana. Então, basicamente, a gente não precisa estar ganhando peso de forma excessiva. Porque o ganho de gordura acaba sendo muito mais fácil do que o ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular é um processo crônico e lento, então a gente tem que ter paciência. E quanto mais rápido o ganho de peso, maior vai ser o ganho de gordura. Então você só vai ganhar banha, não vai ter benefício nenhum você ganhar peso rápido. E na questão dos macros, eu gosto de estar utilizando na proteína de 1,6 a 2,2 gramas por quilo, que basicamente é o recomendado pela ciência atualmente, mais próximo de 2,2, principalmente para quem sente para quem tem muita fome, para quem sente muito apetite, mesmo em bulking, e mais próximo de 1,6 para quem tem dificuldades de consumir carboidratos necessários para bater o superávit calórico. E gorduras eu apenas utilizo o mínimo, que seria de 0,5 gramas por quilo ou 30 gramas de gordura no mínimo, e carboidratos restantes das calorias. Outra coisa muito importante que muitas pessoas esquecem, que seriam as fibras alimentares responsáveis pela redução da inflamação, melhora da sensibilidade à insulina e também melhora intestinal, que ajuda na digestão e absorção dos nutrientes. Eu gosto de estar utilizando de 30 a 40 gramas no mínimo, ou tem outra forma de você calcular, que seria 14 gramas a cada 1.000 calorias. E frutas e legumes são alimentos muito importantes, alimentos funcionais, que ajudam na redução da inflamação e na melhora da microbiota, como eu disse, ajudando na digestão e absorção dos nutrientes. E além de serem ricos em micronutrientes que vão ajudar na saúde e metabolismo da pessoa, eu gosto de estar utilizando pelo menos 100 gramas por refeição. Então, por exemplo, no café da manhã você pode estar usando pão com ovo e 100 gramas de fruta. E na janta, almoço ou janta, você pode estar usando arroz, feijão, frango ali, a proteína, salada, 100 gramas de legumes e 100 gramas de frutas, por exemplo. Então acaba sendo interessante. Vamos pular aqui cartas na manga que eu gosto de estar utilizando no bulking, que seria muito interessante a pessoa usar, que foge muito ali do básico de calorias e macros que eu acabei de passar. Seria basicamente alimentos especiais. Eu gosto de estar utilizando mamão e abacaxi porque eles têm enzimas digestivas proteolíticas que facilitam a digestão das proteínas. No caso do abacaxi seria a enzima bromelina e no caso do mamão seria a enzima chamada papaina. Acaba ajudando bastante, então principalmente as refeições que tem bastante proteína, você joga ali mamão ou abacaxi que vai estar ajudando. Uma refeição que eu acho interessante também é utilizar iogurte natural, que seria um alimento probiótico que já tem bactérias boas que vão povoar ali a sua microbiota intestinal, que vai ajudar na melhora do metabolismo e sensibilidade à insulina, que eu já falei antes, né? Depois disso, acaba sendo interessante trocar a consistência das refeições. Então, se você tem muita dificuldade para estar consumindo as calorias necessárias, talvez seja interessante você alterar a consistência de refeições sólidas para refeições pastosas ou até mesmo refeições líquidas com uma vitamina, um shake de whey, aveia, alguma fruta, né, e leite também, porque assim a digestão fica mais fácil ainda. E outra coisa muito interessante que pode facilitar o consumo calórico seria a utilização de doces no pós-treino, principalmente porque é depois do treino aonde a gente está com a maior sensibilidade à insulina possível durante o dia. Então seria interessante no pós-treino, se você puder encaixar um sucrilhos, doce de leite, açaí, pão, tapioca, banana, pode ser interessante. Isso no bulking, tá? Agora a gente vai falar sobre um tópico muito importante que seria a sensibilidade à insulina. A sensibilidade à insulina é o que dita os seus ganhos durante o bulking.
uma boa sensibilidade à insulina seria igual a um menor acúmulo de gordura e um maior ganho de massa muscular no mesmo superávit calórico. Uma insulina ruim seria igual a um acúmulo de gordura, porque o carboidrato em superávit calórico não vai para o músculo. Na verdade, ele nem entra no músculo, porque a ação da insulina é trazer o carboidrato para dentro do músculo. Então, esse carboidrato em excesso no superávit calórico, ele não entra no músculo, ele vai para o fígado e no fígado ele é convertido em gordura. O nome desse processo se chama lipogênese de novo. E como que a gente pode melhorar a sensibilidade à insulina no bulking? Fazendo um pequeno superávit calórico, ganhando 1 quilo por mês, que foi o que eu falei antes, utilizando fibras de 30 a 40 gramas pelo menos, que é o que eu falei antes também. Fazer cardio, que é muito importante, no mínimo 100 minutos na semana, numa intensidade moderada, de 130 a 140 BPM. Ter um bom sono de 7 a 9 horas, com uma boa qualidade e utilizando suplementação se for necessário, principalmente se você dormir menos de 7 horas, é muito interessante utilizar, por exemplo, uma melatonina, e treinando até a falha e progredindo cargas, que foi o que eu falei antes também. Então, basicamente, tudo isso eu expliquei e resumi, é assim que você faz um bulking na dieta e no treino também. Eu não especifiquei muito sobre treino, sobre frequência, volume de treino, eu posso trazer isso em outros vídeos, se vocês quiserem, é só colocar nos comentários aí, mas resumindo, bem prático assim, é assim que faz o bulking, e é basicamente isso, pessoal. Se vocês gostaram aqui do vídeo, você se inscreve no canal também, dá um like aí, dá um favorito, se inscreve, como eu disse. Eu também trabalho com consultoria online, posso estar ajudando você a você alcançar o seu objetivo de uma forma mais simples e prática. É só você olhar na descrição do vídeo. Se não tiver na descrição, acredito que eu vou colocar nos comentários, porque é o primeiro vídeo que eu faço dessa forma. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais.